Rita de Cássia, você está no programa Ecologia em Ação. Esse programa Ecologia em Ação, ele trata de assuntos de meio ambiente, de ecologia, de qualidade de vida e os problemas que as pessoas têm em relação às questões ambientais. E o Adalberto Schmaus, que é o teu... Você é casada, é viúva com o neto do Adalberto Schmaus. Isso. Rita de Cássia. Então, Rita, você é dentro da família, você é a pessoa que está tratando da questão do bosque do Adalberto Schmaus? Sim, porque a dona Carmen era herdeira de 50% do imóvel e ela faleceu em 2006. O único filho que ainda era vivo era o Adalberto, que acabou falecendo em 2008, e eu fiquei herdeira dele, então eu tenho 50% do imóvel lá. Ah, sim. As outras partes, 50%, são divididos entre os 10 herdeiros da outra filha do seu Adalberto, que era a dona Gertrudes. Você está aqui nesse programa hoje porque nós fizemos um programa na semana passada onde nós chamamos a atenção do Bosque Schmaus. Sim, eu vi. Esse programa, então, ele chamou a atenção de muita gente. Eu recebi muita ligação telefônica, as pessoas realmente querem saber mais. Eles querem saber, mas que barbaridade, como é que uma pessoa, um cidadão como Adalberto, doou um bosque e tombou um bosque no tempo do Helmut Falket, do prefeito Helmut Falket. Como é que esse bosque ainda até hoje, passados tantos anos, ele não foi aberto para o público? Então esse é o grande questionamento. Nós queremos passar para os nossos telespectadores mais informações. E porque hoje em dia fazer um tombamento de um imóvel, fazer uma doação de um imóvel é algo muito complicado no Brasil. Você sabe que na Rua das Palmeiras o IPHAN criou problema com todos aqueles moradores lá, porque aquelas casas são todas tombadas. Estão queimando, estão caindo, mas o IPHAN não resolve. Então eu tenho a impressão de que lá no bosque do Adalberto, que ele fez essa doação em 65, deva ter acontecido algo estarrecedor, né? Bom, primeiro que nós estamos falando de duas figuras jurídicas distintas. Uma é a figura jurídica da doação. Sim. Quando você quer doar algo, você vai no cartório, transfere para o beneficiário, direitos e deveres, ônus e bônus, a partir daquela data passam a pertencer àquele que recebeu a doação. Sim. E a figura jurídica do tombamento não é uma doação. O tombamento, ele restringe direitos e ele agrega deveres. Com o objetivo de preservar permanentemente algo que tenha historicamente adequado, que foi identificado como historicamente necessário para preservar. No caso ali, foi feito um tombamento, não foi feita a figura jurídica do tombamento, que é regida pelo Decreto-Lei 25/37, e não uma doação. Certo. A doação é diferente. Quer dizer que o tombamento foi feito em 65, né? Ele iniciou o processo de tombamento em 65. Qual foi o documento que gerou esse tombamento? Foi uma carta do prefeito, alguma coisa nesse sentido? Foi. Em 1965, o prefeito emitiu um documento, um ofício 130/65, ao IPHAN, que naquela época era no Rio de Janeiro, não chamava IPHAN, chamava ISFAM, era uma secretaria. Isso. E, através dessa carta, o IPHAN deu início ao processo de tombamento. O IPHAN só concordou de dar início ao processo de tombo, porque quem pediu foi o representante do Executivo Municipal de Joinville. Que na época era o senhor Helmut Falket. Isso, esse mesmo. Ele pediu para fazer um tombamento. Mas ele não mandou para o IPHAN nenhum documento de propriedade de imóvel para que o IPHAN fizesse a análise do que ele estava tombando. A escritura, registro de imóveis não mandou? Não. Nenhuma planta, nada? Nada. Sim. Na época, o seu Adalberto tinha 2 imóveis registrados no cartório. Um que era o remanescente do bosque, que era uma casa, era um imóvel que ele tinha comprado em 1930, da qual ele desmembrou uma área que é o número 461, ali da esquina da Marechal Deodoro com a Conselheiro Arpe. Sim. Então sobrou essa parte do bosque de 3.557. Então, a partir de metros quadrados. A partir de 1945, a 461 deixou de pertencer a ele e à esposa, e ele precisava comprar uma casa para morar. Sim. Ele comprou a casa do outro lado, que era a casa 365.
Sim. Ele comprou a casa 365, reformou e ali ele passou a morar. A filha ficou com os netos na casa 461, que ele fez a doação formal em cartório, com a assinatura dele, da esposa, da outra filha, testemunhas e tudo mais. Então, isso foi 20 anos antes de começar o processo de tombo. Foi em 45. Em 1965, então, ele tinha o quê? No cartório, um imóvel registrado, que era o remanescente da área do bosque, do primeiro imóvel que ficou o bosque, e um outro imóvel que ele tinha comprado em 45. Quando o prefeito pediu para tombar, juntou as duas coisas no pedido de tombo. Mas não mandou as escrituras para que o IFAM visse o que ele estava tombando. E lá ele mandou pedir que fosse tombado uma área de 4.320 metros quadrados, o prefeito. Sim. E o IFAM tombou, a casa junto? Afetou a casa. Mas o IFAM não tombou isso. O IFAM... Só tombou a área... Na verdade, ele não tombou, ele só iniciou o processo de tombo. Mas só sobre a área 3.500 e pouco metros? Não? Sobre a área total? Tudo. Ele misturou os dois. Só que o IFAM iniciou o processo de tombo. Como é que você inicia um processo de tombo? Através da notificação de tombamento. Então, você inicia um processo de tombo pela notificação. O que é isso? A notificação de tombamento é o que justifica o tombamento provisório. Sim. Esse tombamento provisório, ele garante que o imóvel não vai ser mexido enquanto não houver o tombamento definitivo. Ninguém pode mexer nele enquanto não houver tombamento definitivo. Só que não existe data prevista para acabar esse tombamento provisório. Como é que acaba o tombamento provisório? Com a emissão do decreto de homologação do tombamento ou com a publicação... E o decreto quem emite é o executivo, né? É o chefe do Poder Executivo. É o prefeito. Então essa homologação não foi feita até hoje? Ninguém fez. Nenhum prefeito, nenhum governador... E qual era o objetivo do Adalberto em doar esse terreno? Ele não doou o terreno. Mas por que ele tombou? Qual foi o objetivo dele? Ele queria preservar tudo aquilo que ele tinha construído ali dentro. Que ele tinha construído ao longo da sua vida. Ele fez um orquidário? Ele tinha um orquidário, ele tinha, dentro daquelas áreas ali, ele tinha o orquidário, onde ele recebia as pessoas. Ele tinha um livro de registro de visitantes que desde 1900... Que mais? Livro de registro de visitantes. Ele tinha os slides pequenininhos que ele mostrava para as visitas, projeção das orquídeas. Ele tinha os livros onde ele registrava orquídea por orquídea que ele hibridava, que ele fazia os híbridos. Ele tinha um registro de orquídeas hibridadas? Tem, ele tem. Eu tenho os livrinhos lá ainda. Livro, né? Tenho. E, então ele tinha uma estrutura toda para guardar, para armazenar, para modificar, para fazer pesquisa, tudo isso ele tinha. Sim. Além disso, o bosque tinha as plantas ornamentais, tinha plantas... O bosque, na verdade, não era bem um bosque, era um jardim. Era um jardim, que hoje é um bosque, né? Um bosque porque ficou descuidado lá e não foi cuidado como era para ser um bosque, né? Mas isso porque o próprio argumento para o tombamento é que ferrou com isso. Porque o argumento para o tombamento foi mata nativa histórica. Sei. Mata nativa histórica, você não pode ir lá mexer para fazer o canteirinho, para arrumar, para deixar bonitinho. Tem que deixar lá. Então, com o próprio argumento que usaram para o tombamento, para justificar o tombamento, já descaracterizou a parte cultural, que era o que ele queria preservar. Quer dizer, já descaracterizou de início, já, de cara. Mas isso tudo permaneceu e aconteceu por quê? Porque o próprio IFAM não fez as pesquisas que deveria fazer. A parte técnica. Eles nunca puseram... Nunca fizeram inventário florestal? Eles nunca puseram os pés ali dentro nem para ver o que estavam tombando. Acredito. Não. A primeira vez que alguém do IFAM entrou dentro do bosque para verificar o que tinha ali, foi em 2007. Porque provocado por um protocolo que nós inauguramos no IFAM em Florianópolis em 2006. Até ali, nenhum profissional do IFAM, da área técnica, entrou no bosque. Eles fizeram um tombamento à moda bicho. A pessoa lá no Rio de Janeiro... Mas que responsabilidade? Olha, o que eu vou dizer para o senhor? Eles dizem que quando o proprietário concorda com o tombamento, certas práticas são desnecessárias. Se eles recebem o presente e não vão verificar a qualidade do presente, né? Eles recebem a criança, mas eles não querem cuidar da criança. Sei. Bom, mas que eles nem sabem o que criança quer.
se é homem, ou se é menino, menina. Eles nunca viram. A primeira pessoa que entrou ali do IPHAN, da parte técnica, Sim. foi a engenheira, a arquiteta Cíntia, do IPHAN de Florianópolis. Ô, Rita, quer dizer que esse tombamento que o Adalberto fez, ele acabou prejudicando a família, não foi? Enquanto ele estava vivo, ele sabia como conseguir dinheiro. Ele era o provedor Sim, da família. certo. Depois que ele morreu, com as duas filhas viúvas, uma enviou em 1960 com 2 filhos menores. A outra em 63 com 2 filhos menores. E a própria viúva. Porque ele era muito ligado ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ele era muito ligado à USP em São Paulo, eu sei que ele era um estudioso. Ele era um pesquisador. Ele era um pesquisador. Um cientista, pesquisador de orquídeas e de plantas. Exatamente. Né? Não só da Mata Atlântica, mas ele tinha muitas plantas exóticas lá que ele cultivava e que ele tinha orgulho de mostrar, não era isso? Então, como é que você pode ter planta exótica dentro de uma mata nativa histórica? É porque eu fiz um levantamento expedito, quando estive lá no terreno, porque caiu uma árvore, derrubou o muro, a gente pode entrar agora lá dentro? Né? Pode entrar. Pode entrar. O senhor é bem entrou? Fácil. Eu entrei com uma visita especial, né? Porque não se pode entrar numa área que é tombada e não está legalizada ainda. Né? Então eu vi lá que tem muitas palmeiras exóticas lá dentro. Na verdade, aquilo ali é a tal da falsa palmeira real, né? Como a gente não pode tirar nada, elas crescem à vontade. Não só essa palmeira tem lá, mas tem também a ferra palmeira, aquela palmeira que muitas delas enormes, porque elas cresceram nesses 50 e tantos anos, né? Que aconteceu tudo isso aí. Mas eu queria voltar aí um pouquinho. E as árvores mais velhas, elas estão todas com parasitas daqueles grandes, que quando tem vento e chuva, eles ficam muito pesados. Uma delas quebrou e caiu em cima da casa 365, que hoje pertence a terceiros, mas que em partes, enquanto eles não decidem, ainda é afetada pelo tombamento. E a casa está lá, o vizinho, até hoje, ele consertou a parte que era necessária, mas a parte de estrutura de ferro está lá, toda torta, com uma árvore que caiu em cima dela em 2010. Agora, em 2012, caiu uma no vizinho dos fundos, ao lado da escolinha. Rita, nós vamos encerrando esse primeiro bloco. Sim. Vamos voltar a esse mesmo assunto logo em seguida. Sim. Tá certo? Já aguarde que estamos voltando. Estamos retornando com a Rita de Cássia, ela que é herdeira do Adalberto Schmaus, do Bosque Schmaus, que nós levantamos essa questão no programa anterior. E esse é um tema que durante a semana foi muito solicitado, a ecologia em ação. Eu recebi diversos telefonemas, as pessoas realmente ficaram assim, muito preocupadas com o que viram. E o drama de uma família de Joinville, de uma tradicional família de Joinville, família de um pesquisador ilustre, conhecido internacionalmente, que com o tombo do imóvel a família acabou tombando todinha. Mas a Rita de Cássia vai dar um pouco mais de detalhes sobre essa história triste, aonde o grande omisso foi o executivo municipal nesses 30 e tantos, 40 anos que isso está acontecendo. Rita, como é que foi a história aí do executivo? Por que a coisa não andou? Bom, a coisa não andou, primeiro, com relação à família. Sim. Quando elas ficaram viúvas, elas não tinham renda. E elas não podiam vender as coisas, não podiam vender os imóveis. Isso. Elas foram vendendo outras coisas pessoais que tinham, só que uma hora acabou. A dona Gertrudes passou dificuldades muito severas. Ela, mulher do Adalberto. Filha do Adalberto. A filha do Adalberto. A da mulher do Adalberto morreu em 75, a dona Lisbeth. E ele morreu em 73. Ele morreu em 73. Certo, vamos lá adiante. Então, aí você imagina, já teve o inventário dele em 73, o inventário dela em 75. E os custos do inventário? Nunca foi de graça. Todos os impostos sobre as duas propriedades foram pagos. Da transmissão de herança, tudo. E um dos honorários advocatícios vendendo também. o patrimônio para pagar essas contas. Isso. E a família passando horror. Ia passando necessidade. A dona Gertrude chegou ao ponto de parar no asilo lá em Piraberaba, porque ela não tinha mais condição de Você viver. me falou
num telefonema que nós demos essa semana, de que diversas pessoas da família do Adalberto morreram de câncer. Ah, muitas, a maioria delas. Morreram de câncer, Isso. Né? E aí você me deu uma informação que eu fiquei assim, realmente é isso que acontece. Por que morreram de câncer? O senhor já deu na tua imagem. Eu perguntei ao senhor se o senhor já viu alguém que tenha câncer que não tivesse passado por situações de raiva, traumática, de estresse, estresse traumático. A maioria deles ficou muito revoltada com isso. E a forma como foram tratados no decorrer dos anos, com uma irresponsabilidade que não tem tamanho, não dá para explicar. Por exemplo, a prefeitura, como não houve o decreto de homologação do tombamento até hoje, cada setor da prefeitura se comporta como se fosse uma empresa individual. Sim. Então, não preciso... se comunicam, não né? se comunicam. Se eu chego por exemplo, no cadastro técnico da prefeitura, eu chego lá e eu digo, olha, eu não posso pagar imposto sobre isso aqui, porque isso aqui está tombado, ou está em processo de tombamento. Certo. Não quero nem saber. Enquanto não houver a averbação, a senhora não trouxer para mim uma escritura com a averbação do tombamento, eu não posso fazer nada. Não pode liberar o IPTU. Não, é como se a senhora estivesse tentando me enganar. Brincadeira. Assim eu ouvi. Quer dizer, e aqui a gente não faz cambalacho. O sistema, ele disse isso, né? Disse, e ainda disse 5%. E aí me cobravam 5% de IPTU. Sim. Chegaram a ajuizar 8 processos. Sim. Chegaram a ajuizar e ainda está lá tramitando, porque burocraticamente demora. Ajuizar com a desculpa de que IPTU sob a alíquota de 5%. Sim. 5% por quê? Porque a família estava promovendo a especulação imobiliária, porque não construía ali. Mas que absurdo. Então, 5%, e aí uma vez quando fui lá reclamar ainda, a moça ainda teve a ousadia de me dizer, dona Rita, por enquanto são 5%, mas esse é um IPTU progressivo, logo vai ficar maior. Isso em 2004, quando a dona Carmen me passou todos os papéis, tudo que ela tinha lá guardado dos anos a fio, tudo amarradinho com fitinha dentro de saquinhos plásticos, ela chegou, filha, tenta entender esse negócio para mim, porque nós precisamos de dinheiro para tratar do Beto, filho dela, meu marido. E nós temos que dar um jeito. Estava com câncer também. No caso dele não era bem um câncer, porque a doença dele era uma doença rara, mas mortal de qualquer forma. E precisávamos. A ida para Curitiba, para ele, toda semana, ia mais ou menos uns R$1.500 por semana. Hemodiálise, né? Nós íamos para fazer as transfusões de sangue e para que ele recebesse também a medicação, que era... Então, bom, esse IPTU, ele não foi pago todo ainda? Não, só vou dizer, em 92 a prefeitura abriu um processo para desapropriação da área. Não acredito. Sim, o argumento cultural, vamos dizer assim, era, o prefeito fez um documento e descreveu assim, vamos criar o Parque Adalberto Schmaus. Sim. Esse documento deu início ao processo de desapropriação. Sim. Ex officio, por quê? Porque não havia o decreto de homologação de tombo. Certo. O decreto obrigaria, então seria oficial. Certo. Como não existe, ex officio. Na Secretaria da Administração. Em 92, eles isentaram, o exercício de 92 recebeu isenção. No carnezinho foi escrito assim, trata-se de área de preservação permanente. Ah, então, por aí que eles foram? Em cima do carnezinho eles escreveram isso. Sei. E para aquele ano, então, ficou resolvido. Mas faltavam os anos anteriores. Sei. Nós vamos abrir um processo de desapropriação, sim, mas para isso vocês vão ter que pagar o imposto que está devendo. Nós vamos descontar do... Não. Não? Vai ter que pagar primeiro. Antes. Vai ter que pagar antes. Quer dizer, não tinha a possibilidade de desapropriar e descontando já o imposto que devia. Não. Elas tiveram que pagar para que eles dessem início ao processo. Elas pagaram. Barbaridade. Pagaram. E já numa penúria terrível, louca. Todo mundo com problema de hospital, de estresse, se acabando a família ali. E ainda arranjaram dinheiro para pagar esse imposto. Arranjaram. Venderam piano, venderam coisas mais que elas tinham. Que tristeza. É de chorar. O senhor não deixa eu chorar, por favor. Verdade. Então, assim eles juntaram dinheiro. Então, no final de 92, eles pagaram tudo parceladinho. Eram 6 parcelas, pagaram tudo. Aí deram continuidade ao processo de desapropriação, que seria feito por permuta.
Não precisa, a prefeitura não precisava nem desembolsar dinheiro. Bastava permutar por uma área que não estivesse afetada. Até isso fizeram. Rita, você é advogada? Não. Como é que você tem esse linguajar jurídico? Como é que você adquiriu isso? Em 2008, quando o Beto morreu, eu não entendia nada dessas coisas. Em 2004 até ali, 2008, tentando resolver, eu não tinha aprendido muita coisa. Mas aí com a morte dele eu tinha duas coisas. Ou eu continuava na depressão por conta da tristeza, ou eu usava essa energia para alguma coisa. Eu resolvi que eu ia usar essa energia para aprender. E para resolver esse problema desse tombo também, né? Claro, para resolver, para descobrir a verdade. Quantos anos estava correndo isso? Para descobrir primeiro a verdade. Para descobrir primeiro a verdade, para a partir dela você decidir o que faz. Porque existe muito folclore em cima dessa história. Uma pessoa que é especialista numa coisa diz uma coisa, a outra que é especialista diz outra. E nem todos os advogados são especialistas em tombo, né? Olha, eu vou dizer que em Joinville eu não encontro nenhum, me perdoem, não se ofendam. Em Joinville eu não encontro nenhum. Então, Rita de Cássia, você hoje é uma especialista. Eu sou aprendiz, eu não aprendi tudo. Não, mas você tem muita informação sobre essa questão de tombo. Sim. E a gente espera, assim, o povo de Joinville fica assim muito triste, porque eu sei de muitas pessoas que gostariam de doar um terreno, de fazer um tombo, de fazer uma RPPN, né, que são mecanismos mais modernos, né, mas é que elas jamais imaginariam esse sofrimento com uma atitude como essa que a Adalberto fez impensadamente. Talvez ele não sabia nem das consequências. Não, ele não conhecia o processo de tombo. Ele era de boa fé, ele era uma pessoa assim, sempre não tinha pé atrás, pura, né? Um cara assim purista. E ele olhava muito na parte da cidadania também, né? Sim. Ele me deu uns livros lá, olha, que são livros assim fantásticos sobre espécies exóticas, espécies tóxicas. Então, esse pessoal hoje das drogas, eles pagariam R$1 milhão por esse livro que eu tenho lá. Porque nesse livro lá a gente identifica todas as plantas que têm esses efeitos toxicológicos que deixam as pessoas em órbita, né? Mas tá 7 chaves para ninguém roubar de lá, né? Uma coisa que fica muito clara para mim é a responsabilidade da prefeitura com relação a esse assunto. Sim. Enquanto a prefeitura não averbou, enquanto a prefeitura não inscreveu no próprio livro de tombo municipal o tombamento, a responsabilidade era do IPHAN. Mas a partir da hora que um funcionário da Fundação Cultural vai lá no livro de tombo municipal e inscreve esse tombamento no livro municipal, a prefeitura tem responsabilidade, sim. Certo. Prefeito tem responsabilidade nisso? Tem. Por quê? Porque ele permite que um funcionário da Fundação Cultural, sem o aval do chefe do Poder Executivo, vai lá no livro de tombo municipal e inscreva algo que o prefeito não homologou. Isso não é um assunto partidário, sabe? Claro, é um assunto de administração, de gestão. Rita, nós estamos terminando quase o programa. Perdão. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a ação do Ministério Público. Por que o Ministério Público Federal entrou nessa questão? Ele ficou pesaroso com a questão da família, com a situação da família, com essa indefinição? Por que entrou uma ação? Como eu disse, em 2006 nós abrimos um processo no IPHAN, para o qual não houve retorno algum, mesmo que a lei diz que tem que ser 6 meses, eles simplesmente não deram retorno nenhum. Então, em 2007, fomos ao Ministério Público, atendidos pelo Dr. Barragan, apresentamos o caso a ele. Dr. Barragan entendeu o que significava toda essa parte, o que significava essa má condução do processo de tombo. Os equívocos todos, né? Os efeitos legais que não foram observados. A inabilidade. Isso. Né? O procurador da prefeitura não foi capaz de levar esse negócio adiante com capricho? Não. Aí foi para o Ministério Público? Aí fomos ao Ministério Público. Exigiu então que... Aí o Dr. Barragan emitiu em 2008, emitiu uma recomendação para Fundação Cultural de Joinville, do Estado e para o IPHAN. Uma recomendação jurídica onde ele pedia que eles adotassem ações imediatas para a solução da preservação do bosque
E também com relação à correção dos erros administrativos, que chamavam de vícios, no processo, na formatação do ato. A partir dali, eles ignoraram essa recomendação e agora, então, em 2012, o outro procurador, Dr. Mário Sérgio, houve por bem, depois de tudo que apresentamos lá, porque eu transformei aquele processo em arquivo central de tudo, todos os protocolos que eu fazia, em todos os ambientes eu levava para lá. Então, em 2012, ele houve por bem abrir a ação civil pública. Ah, mas isso vai demorar outra vez, né? Não creio, porque a juíza determinou... E com a ação civil pública, então, vai ficar finalmente legalizada a situação? Vocês vão receber algum dinheiro? Vocês vão ser indenizados? Ou qual é o que vocês esperam disso? Nós esperamos, na verdade, duas coisas. Ou compra ou cancela o tombamento. Porque o processo de tombo está errado. Está errado, está todo viciado, né? É isso. Quer comprar? Compra, a gente vende. Não tem preconceito nenhum para vender para a prefeitura. A família precisa desesperadamente de recursos. Precisa. Então, telespectadores, nós estamos aqui nesse programa mostrando para vocês a incompetência do serviço público, do servidor público, principalmente do pessoal ligado ao IPHAN e à Fundação Cultural, os equívocos de processo. É bom que a gente pense muito bem antes de fazer uma solicitação de tombo e antes de se fazer uma doação. É bastante complicado. No Brasil em outros países não é. Mas ok, até um próximo programa.